Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa ao vivo no Brooklyn. Hoje o nosso programa é diferente, é especial. Eu vim aqui até o Instituto Heleninha, que fica na Joaquim Nabuco, está aqui há mais de 25 anos e pouca gente conhece. Então eu vou apresentar o Instituto para você. Eles têm um trabalho muito, muito interessante e hoje eu estou aqui com a Tatiana Picardi, que é a presidente do Instituto. Muito obrigada, viu, Cíntia, pela oportunidade que você está dando para a gente aqui do Heleninha, de nos apresentarmos para a nossa comunidade do bairro, né? E fazer as pessoas conhecerem mais o que a gente faz. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela disponibilidade, por ceder o espaço para a gente gravar aqui hoje o especial. É uma alegria. Por favor, eu queria que você começasse explicando como surgiu o Instituto. É uma história muito tocante e eu prefiro que ela conte para você. Com prazer. Então, Cíntia, há mais de 25 anos, mais precisamente em 97, faz bastante tempo já, minha filha Helena, que dá o nome ao Instituto, né? Instituto Heleninha é uma homenagem a ela, minha filha e do Luiz Maurício, teve com 5 aninhos, ou na época 4,5 na verdade, foi constatado um câncer muito grave. Ela teve um tumor no tronco cerebral, que é uma região aqui no final do cérebro que liga com todo o resto do sistema nervoso e que não tem um bom prognóstico de tratamento, pelo menos na época. É um tipo de câncer comum, relativamente comum, mas que se dá principalmente nessa faixa etária. E aí foi assim, muito difícil. Depois de tantos anos, até para mim é difícil reproduzir aquele sentimento, mas acho que qualquer um que é pai e mãe pode imaginar, né? Descobri que seu filho, pequenininho, tem um câncer muito grave, com quase 0 chances de cura. Foi assim, digamos, um divisor de águas na minha vida. E do pai, do Luiz Maurício. Começamos o tratamento com muita fé e disposição. Não era fácil porque a gente tinha que ir toda hora para o hospital. Felizmente a gente tinha condição do meu próprio marido na época nos levar dirigindo, mesmo quando a Helena já estava numa situação física bem debilitada, em que um carro seria indispensável, né? Bom, mas naquela época a gente só pensava mesmo em poupar a nossa filha e acreditar numa cura milagrosa, era o que a gente fazia. Poupando inclusive o nosso filho mais velho, né? Hoje o Guilherme, que já tem 38 anos, seguiu a vida dele, enfim. E infelizmente não deu certo. Em julho de 97, foram 6 meses praticamente de tentativas, ela veio a falecer e com 5 aninhos e passados alguns meses, principalmente por iniciativa do Luiz Maurício, que é o pai, cofundador do Heleninha, começamos a pensar em alternativas para viver o luto de um jeito melhor. Como transformar uma dor pessoal e familiar em uma construção solidária. Foi uma espécie de mote que a gente assumiu para lidar com a experiência e ajudar pessoas, porque aí a gente começou a lembrar de tudo que aconteceu naqueles meses de tratamento, observando famílias com tanta dificuldade para levar seus filhos. Uma parte do tratamento foi feita no Hospital das Clínicas, que atende pelo SUS a uma população super variada, todas as classes sociais, pessoas com muitas dificuldades, e lembramos de mães levando a sua criança para o tratamento, com os irmãos, às vezes com mais de um irmãozinho junto, carregando sacola com mantimentos, coisas necessárias por dia, porque quando você chega ali, não tem muita hora para sair. Verdade. E aí
E tem famílias que acabam abandonando o tratamento porque não tem como levar a criança? Exato, Cíntia, que bom que você tocou nisso, porque perceber isso foi o que nos motivou a fundar o Instituto Heleninha. Por quê? Porque a gente observou isso com outras pessoas. Isso nos foi dito por médicos e assistentes sociais na época, que nos disseram: olha, se vocês começarem a oferecer um serviço como esse, vocês vão prestar uma enorme ajuda, porque há casos de desistência do tratamento por dificuldade de chegar. População periférica. Os hospitais especializados são centrais. O deslocamento em São Paulo é caro, é custoso fisicamente, inclusive, as distâncias são muito grandes, o tráfego intenso, o trânsito enorme. E aí a gente pensou, caramba, tá aí uma coisa que a gente pode fazer. Isso depois, né? Quanto tempo depois vocês começaram? A Helena faleceu em 97, a ideia começou a surgir entre final de 98 e 99, e em setembro de 99 nós fundamos a instituição no papel, e ela começou a funcionar efetivamente em 2000. E hoje o Heleninha transporta crianças carentes para hospitais para fazer o tratamento de câncer em São Paulo inteira, né? Exato. Porque os hospitais são centrais. A população mais necessitada mora nas regiões mais distantes. Então a gente não tem limites, a gente atende a cidade toda, levando crianças em tratamento de câncer para esses hospitais, que são os especializados, são cerca de 5 ou 6. Quais são? Dá para citar? Sim, LHC? Sim. Emílio Ribas. Ligados ao Hospital das Clínicas, a gente tem o Instituto da Criança, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Então já são 2 hospitais que são, digamos, áreas do Hospital das Clínicas. Sim. O Instituto de Oncologia Pediátrica, ligado ao Hospital São Paulo, que tem um modo de trabalhar muito interessante. Eles têm o apoio do GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, que é o braço que oferece voluntariado e captação de recursos monetários mesmo para o Instituto da Criança, ou melhor, para o Instituto de Tratamento, para o Instituto de Oncologia Pediátrica do Hospital São Paulo. E então o pessoal muitas vezes conhece o hospital por GRAAC. Certo. Né? Aí a gente tem o Hospital Darcy Vargas, no Morumbi, a Santa Casa de Misericórdia, que são 5 esses hospitais que têm uma área especializada em oncologia pediátrica. A gente tem também o Santa Marcelina, na Zona Leste, mas até onde eu sei, até onde chegou até nós, é um hospital que desenvolveu lá seus próprios recursos para levar e trazer as crianças, e então é um pedaço da cidade, digamos, que já está atendida, embora a gente também tenha pacientes da Zona Leste, que a gente traz quando eles são atendidos aqui nos hospitais centrais e ao sul. E isso diminui as desistências do tratamento por dificuldade de locomoção, poupa a criança ou o jovem, porque é muito mais rápido o deslocamento, evidentemente, protege de doenças oportunistas, porque o transporte público, nele transita todo tipo de gente. E a criança ou adolescente em tratamento de câncer tem a imunidade reduzida por causa da químio e da rádio, e isso faz com que ela fique mais vulnerável a qualquer outra doença. Então, dentro dos nossos carros, ela está protegida, porque ela vai com o seu familiar, ou no máximo com 1 ou 2 crianças, dependendo do tipo de veículo que está fazendo aquele serviço naquele dia. E o espaço do carro vira não só um meio de transporte, mas uma antessala do tratamento. Porque aí ela tem entretenimento, monitores que acompanham, oferecendo leituras, brincadeiras. Os motoristas são super simpáticos, atenciosos. Então, isso cria um espaço
totalmente propício a que haja adesão ao tratamento depois. Sem falar que fica mais leve também, né? Vocês têm frota própria para fazer esse transporte? Sim, uma parte dos veículos é própria, outra parte é locada. São 9 veículos ao todo hoje, 9 motoristas devidamente treinados, capacitados, e com essa infraestrutura a gente consegue atender a média de 100 famílias por mês. Então a gente tem famílias cadastradas, que esses hospitais que eu mencionei encaminham para a gente, que na verdade é o hospital que precisa fazer essa triagem, digamos assim. Isso que eu ia perguntar, como é que faz para participar do programa? É o hospital que encaminha sempre. Sim. E aí a família pede, ou eles que verificam as condições? Boa pergunta também, Cíntia. O Serviço Social dos Hospitais, ele tem acesso às informações. Então eles sabem a condição socioeconômica, o grau de gravidade daquele câncer, enfim. E é claro que as famílias, quando sabem que existe esse serviço, muitas vezes tomam a iniciativa e procuram o serviço social. Então a coisa vem meio que nas duas direções. E aí o que o hospital faz? Avalia esses casos, encaminha para a gente não tem uma capacidade infinita, infelizmente, de atendimento, e a gente faz uma outra análise, que é verificar se aqueles casos encaminhados se encaixam na logística dos transportes e se a condição socioeconômica confere com a que o hospital encaminhou, porque a gente tem condição de ir até a casa da criança, verificar exatamente onde é. E com todos esses elementos a gente consegue encaixar, e geralmente a gente encaixa na nossa programação. É duro ter que fazer alguns tipos de seleção, mas é inevitável. É por isso que a gente pede ajuda das pessoas para que a gente cresça e atenda mais. Esse é um ponto que eu queria falar. Como é que o Instituto é mantido? Bom, então a gente tem, em primeiro lugar, um bazar beneficente que atua maravilhosamente bem, com voluntárias super engajadas. O bazar é totalmente tocado pelo voluntariado, que recebe doações e revende a preços muito bons, né, para a população, e esse bazar representa uma fonte de renda muito importante. A gente vai conhecer o bazar, eu vou te mostrar, eu já fui lá, e aí tem até um segredo que me contaram, eu vou contar aqui só para você. Sábado, quando tem bazar, no sábado, forma fila na porta, as pessoas falam, não conheço, mas no sábado é o dia para vir no bazar do Heleninha, quando abre. É bom ficar atento, olhar. Durante a semana abre todos os dias, mas sábado não é todo sábado que tem. Quando tem, venha, porque tem produtos incríveis a preços bem interessantes. Mas a gente vai lá e vai conversar com os voluntários, você vai entender melhor. Eles vão fazer uma bela de uma propaganda. Elas, né? Elas são super engajadas. Cíntia, você lembrou de outra coisa muito legal. Realmente, no sábado, os bazares são especiais. Então, tem até produtos de marca, coisas assim, mais especiais, a preços bons. Durante a semana tem muita coisa boa, mas os bazares mais especiais são aos sábados, em alguns sábados do semestre ou mesmo do mês, dependendo, né? Então o Vivo no Brooklyn está aberto. Quando tiver bazar aos sábados, avisa que eu vou fazer questão de publicar para a gente poder ir lá. E aí o pessoal também pode seguir as redes sociais. O Bazar do Heleninha tem rede social própria, mas seguindo o Instituto Heleninha, a pessoa acessa todas as informações, inclusive as datas dos bazares especiais. Perfeito. E que mais? O bazar é uma das fontes de renda, mas todo mundo pode ajudar, né? Uma ação assistencial, uma instituição como o Heleninha, ela vive basicamente de doações. E então tem algumas situações, e aí eu quero que a Tatiana explique pra gente. Sim, o doador, pessoa física, que pode doar um pouquinho do seu salário, da sua renda mensal para a gente, ajuda demais. Eu digo muito isso, às vezes as pessoas pensam, puxa, doar, eu não tenho condição, mas às vezes R$50
sabe, R$100, coisas que hoje em dia não afetam praticamente o bolso, pelo menos da classe média, já nos ajudam muito, porque se muitas pessoas doarem pouquinho, a gente já garante uma boa parcela do atendimento. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente atender as nossas 100 famílias, a gente precisa de captar mensalmente R$300 mil em média. Porque a gente tem uma estrutura para manter, a gente tem motoristas, tem funcionários da administração, pessoas alocadas na captação de recursos, na comunicação, a gente tem a psicóloga, as assistentes sociais, com ações que vão além do transporte. Então, a gente tem atendimento presencial no Instituto Heleninha para as mães, cursos, atividades para empoderamento de renda dessas famílias, atividades socioeducativas para as crianças. Tudo isso acaba gerando necessidade de recursos, evidentemente. Então, se você tem um pouquinho, já está contribuindo para uma série de coisas, porque o transporte é o serviço carro-chefe, digamos assim, mas a gente acredita no conceito de integralidade do tratamento. Então, a gente tem esse foco no acesso, mas todas as ações sociais que podem ser desenvolvidas para que o dia a dia, no geral, dessa criança seja beneficiado, a gente desenvolve. Programas específicos, oficinas de ciência que nós temos, oficina de leitura. E a gente convida todo mundo a participar. A gente tem também a colaboração de empresas, isso é bem legal. Então, a gente tem projetos aprovados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São projetos que as empresas, ou mesmo pessoas físicas, podem apoiar. Aí a doação não é feita diretamente para nós. Se alguém tiver interesse, também é muito fácil entrar em contato para saber em detalhes como é que a gente faz esse tipo de doação. E a gente monta muitos eventos também. Então, é bem legal participar dos eventos. Se a pessoa acompanha as redes sociais, vai saber quando é que tem a pizza do bem, quando é que tem o almoço beneficente. Muito legal. É super divertido e ajuda muito, muito, muito. Quando eu estive aqui na primeira vez, me contaram a história da pandemia, que vocês conseguiram manter o atendimento durante a pandemia graças a um anjo do céu que apareceu. Você pode resumir essa história pra gente? Olha, isso foi uma coisa totalmente inesperada. A gente ter crescido como instituição numa época em que tantas empresas ou instituições precisaram fechar as portas devido... Bom, primeiro que a gente não parou de atender fisicamente, porque embora tivesse havido essa necessidade das pessoas não saírem, por razões que todos já conhecem, o tratamento de câncer não pode parar. Verdade. Então, com toda a proteção, adotando todas as medidas de segurança e de higiene que foram divulgadas, a gente continuou trabalhando. Tudo que pudesse ser feito online, passou para o online, evidentemente. E aí aconteceu da gente conseguir captar recursos através desses grandes, como é que eu digo, esses programas que foram feitos online, arrecadando fundos para instituições beneficentes. Vários atores ou artistas, pessoas, celebridades mesmo, começaram a se engajar nesse tipo de programa e as doações acabaram vindo dessa forma, ampliando muito, acabando por ampliar a nossa captação ao invés de regredir. Então foi assim uma coisa programada em outro nível, não é possível. Até carros apareceram, né? Para atender mais pessoas. Então, ao contrário do que se previa, a pandemia ajudou a gente a avançar os nossos serviços, né? Ajudou nesse sentido especificamente, né? Por incrível que pareça. É bem legal isso, né? A gente podia ter programas assim de divulgação de instituições, de ajuda humanitária mesmo quando não tem pandemia, né, gente? Seria bem legal se cada um que tivesse condições de levar essa informação pudesse continuar ajudando, né? Cíntia, mais uma coisa super legal que você me lembra de falar sobre a ideia da solidariedade de modo geral. A gente que trabalha no terceiro setor
que é um setor que agrega instituições sem fins lucrativos com finalidade social, a gente acredita muito no conceito da solidariedade. E a gente acredita que sem solidariedade o ser humano não sobreviveria. Verdade. Por mais que a gente tenha um Estado bem organizado, vamos imaginar, que pudesse prover tudo que a sociedade precisa, que a gente tivesse empresas sempre produtivas, empregando pessoas, que não houvesse falta de emprego, falta de salário, enfim, que todos pudessem ter tudo, ainda assim faltariam coisas, porque a vida humana ela não se esgota no setor econômico. A ajuda mútua, o perceber a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro, empreender ações solidárias, que não precisa ser como a gente fez, né, fundando uma instituição. Você pode se alinhar a uma delas. Tem tantas que fazem um trabalho bacana. Isso te faz crescer como pessoa, como cidadão, e dá um outro caráter à nossa vida pessoal e social e familiar. É impressionante, porque a vida ganha significado quando você percebe que existe um outro que pode precisar de você e que tem N maneiras de você se engajar pelo outro e por você. O pessoal fala, né? Fazer o bem faz bem. Muito. E voluntários? Como é que funciona o voluntariado no Heleninha? O voluntariado é muito bem-vindo. A gente tem alguns programas envolvendo empresas, pessoas empregadas em empresas que fazem parcerias conosco e desenvolvem ações voluntárias aqui ou na própria empresa. Então é uma iniciativa que depende dessas parcerias. Agora, se eu sou uma pessoa, sei lá, sou moradora aqui do Brooklyn, quero participar, venha falar com a gente, porque a gente tem como porta de entrada para o voluntariado a atividade no Bazar Beneficente. Está sempre precisando de gente para atuar ali, é muito gostoso. As meninas do bazar se divertem, então é um trabalho que ajuda e faz com que se crie laços assim de amizade. Enfim, é muito gostoso. E dali, a partir do bazar, as pessoas começam a conhecer mais o Heleninha e suas necessidades. E é possível, então, se integrar, por exemplo, como voluntariado junto às crianças, desenvolvendo ações aqui na sede, como voluntário de captação de recursos, ajudando a nossa área específica de captação a encontrar novas fontes. É possível trabalhar com comunicação voluntariamente. Só de divulgar nas próprias redes o Instituto Heleninha é uma baita atividade voluntária que ajuda muito a trazer gente para a causa. Então, é só chegar, é só ligar e dizer, olha, quero ser voluntário. A gente encaminha para a coordenadora do voluntariado, que vai dar as primeiras orientações, e aí a relação se estabelece. Não é complicado. Eu já tive relatos de instituições que para você começar como voluntário é um pouco mais difícil, tem vários pré-requisitos. Sim. O pré-requisito que a gente pede é compromisso. E se a pessoa não pode, por alguma razão, manter esse compromisso, é só conversar com a gente com alguma antecedência, porque quando a gente tem um voluntário no grupo, a gente conta, né, com a participação. Verdade. Né? Então, é basicamente isso. Qual é o Instagram do Instituto Heleninha? E aí você me pegou, porque eu nunca sei de cor essas coisas. @Instituto Heleninha? Eu acho que é só, acho que sim. Acho que é só @Instituto Heleninha. Uhum. Na verdade, se você digitar no Google Instituto Heleninha, aparece tudo, o site, as redes sociais. E aí você fica a par e pode seguir a gente em todos os meios que existem hoje. Então, olha só o que ela falou. Você pode ser voluntário no bazar, pode ser voluntário nas atividades do Heleninha e pode ajudar compartilhando. Então, siga o perfil, compartilhe o Heleninha, compartilhe o bazar do Heleninha. Só isso já é uma maneira de ajudar. Às vezes a gente fala, só compartilhar não resolve. Ajuda e ajuda bastante, porque divulga, porque chega a mais pessoas que podem ajudar de outras formas. Então, toda forma de ajuda, como a Tatiana bem colocou, é muito bem-vinda. Opa, e se for limpar armário? Lá no bazar precisa. Mudança de estação, tem que dar uma arrumada nesses armários, não é isso? Pode doar o que não precisa mais pro Heleninha. A gente só não aceita itens grandes, móveis, coisas que ocupam muito espaço, porque a gente não tem espaço. Mas de resto,
Então, o que pode doar? Roupas, calçados, Sim. acessórios, brinquedos. Muito. Brinquedo, nossa, ajuda muito. Material escolar. Material escolar, olha que legal. Sempre sobra. Alguns eletrônicos ainda em uso, mas que a pessoa não utiliza mais. Objetos de casa. É só chegar e trazer aqui no bazar, na Joaquim Nabuco, do lado, ali na esquina da Princesa Isabel, né? A gente tem, se a pessoa puder ligar antes pra gente, é legal, porque aí a gente orienta com mais precisão. Tem um estacionamento parceiro, a pessoa pode entrar no estacionamento e já deixar a doação nas caixas de doação. Não precisa nem sair do carro, praticamente. Isso ajuda bastante. Ou, se for um pouco mais complicado, é possível alocar motoristas nossos para retirar a doação em casa, na casa da pessoa, mediante a marcação de um dia e um horário, se for muito difícil para a pessoa trazer até aqui. E quem quiser conhecer o Instituto, vir aqui, olhar o espaço, como é que funciona? Tá todo mundo convidado para tomar um cafezinho aqui com a gente. Olha, o Luan, que é o nosso gerente geral, uma pessoa super agradável, comunicativa, vai receber vocês com o maior carinho. Se ele não estiver, qualquer pessoa do grupo vai ter a maior alegria em parar o que está fazendo para mostrar o Heleninha, servir um cafezinho. O que a gente quer mais é que vocês sejam parte da nossa rede de solidariedade. Vai ser muito legal. Tatiana, muito obrigada. Vamos conhecer o Instituto? Opa, é para já. E a gente vai apresentar aqui para você a Ana, que é assistente social do Instituto Heleninha, e ela tem algumas coisas importantes para passar para a gente aqui. Vamos lá, Ana. Eu sou a Ana, assistente social do Heleninha. O serviço social do Heleninha, ele é responsável, ele é porta de entrada para todas as crianças e adolescentes que fazem parte dos nossos projetos. Nós temos parceria com os hospitais que trabalham com oncopediatria aqui em São Paulo. Nós atendemos famílias de extrema vulnerabilidade social que residem nos extremos de São Paulo, ou seja, famílias que não têm acesso aos serviços de saúde, de transporte, inclusive lazer e cultura. Nós trabalhamos com famílias oriundas das regiões periféricas dos extremos, ou seja, leste, sul, norte, e algumas famílias que residem aqui na região central, mas também não têm acesso aos serviços de transporte com facilidade no trajeto das crianças. Ou seja, algumas famílias não conseguem aderir ao tratamento, dar continuidade ao tratamento por questões financeiras, porque em sua grande maioria as mães têm que deixar os seus empregos, ou os pais têm que deixar os seus empregos para poder acompanhar os filhos em suas consultas. Ou seja, a questão financeira acaba sendo prejudicada em 90% dos nossos atendidos. O nosso papel aqui do serviço social e do Heleninha é a garantia de direitos, a garantia de direito à vida. Com o nosso trajeto, com o nosso transporte, a gente consegue garantir que essa criança ela tem uma assiduidade de 90% ao tratamento, ou seja, ela só não vai ao tratamento se tem uma outra condicionalidade da família que não pode estar indo no dia da consulta agendada, porque quando a família realiza o agendamento com o nosso setor de logística, o carro do Heleninha vai até a casa da família, pega essa criança com esse familiar, leva até o hospital e faz o retorno dessa família para casa. Sendo assim, a gente consegue garantir que essa criança ela tenha, sim, uma continuidade, uma qualidade de vida nos serviços. Nossas famílias, em sua grande maioria, elas são de mães solos, ou seja, durante o tratamento, algumas famílias elas acabam tendo seus prejuízos, e um deles é que a mãe acaba tendo a responsabilidade, não só financeira, mas a responsabilidade com o cuidado dessa criança. E isso acaba afetando diretamente na continuidade do tratamento. O serviço social trabalha para que essa mãe, para que essa família, ela consiga ter autonomia, ela consiga ter um mínimo de organização para continuar a dar o seguimento para a vida, porque o câncer ele não dá trégua e a vida ela também não para. E nosso trabalho é promover para essa mãe a capacitação através de atendimento qualificado, através de projetos de geração de renda que nós fornecemos aqui no Instituto para que ela possa ter a qualidade e a qualidade de vida garantida e a qualificação profissional, porque
Se ela aprender aqui a fazer um macramê, é um exemplo, ela pode fazer no hospital, ela pode fazer nos momentos que ela tem uma folga, dentro do quadro de vida atual que ela tem no momento, que não é fácil. O foco do Heleninha é o transporte de crianças em tratamento oncológico, mas vai muito além disso. Tem também toda a parte de auxílio das famílias, eu esqueci, não era auxílio que eu ia falar, era outra palavra. Continua de onde... Você que sabe, eu comecei do começo, você acha melhor. O Heleninha tem toda uma estrutura para dar apoio à família, não só à criança, mas também aos familiares, aos cuidadores. A Gabi é psicóloga e ela vai contar o que ela faz aqui no Instituto Heleninha. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e trabalho aqui no Heleninha. Aqui no Heleninha, eu realizo um trabalho tanto com as crianças em tratamento oncológico, quanto com os seus cuidadores, os seus familiares. E qual que é a ideia de ter uma psicóloga dentro do Instituto que realiza o transporte de crianças em tratamento oncológico? A psicologia, ela trabalha dentro de uma vertente que se chama psicologia social. E a psicologia social, ela realiza um apoio psicológico para essas famílias. Então, eu sou aquele help desk, que quando a família não está muito bem, ela recebeu uma notícia que não é tão legal, que é desafiadora, ela pode entrar em contato, que a gente vai conversar e construir juntos o que a gente pode fazer perante aquele desafio novo, aquela situação nova, né? Para além do Help Desk, o meu trabalho aqui é promover uma escuta ativa, promover um lugar de fala, protagonismo e autonomia dessas pessoas. Então, a gente realiza várias atividades aqui que promove a possibilidade dele trazer essas emoções e poder ser ele mesmo. Não ser olhado somente como um paciente oncológico, mas ser olhado enquanto pessoa, enquanto indivíduo. A criança poder ser criança naquele momento, poder falar de si sem nenhuma angústia, né? Sem nenhum problema de não ter sigilo, de ser manifestado para outras pessoas e os familiares também. Então é um momento que essa família ela pode chorar com companhia. Porque muitas das vezes essas famílias elas acabam se trancando no banheiro, num quarto escuro, porque é o único local que eles podem chorar e não invalidar ou não culpabilizar aquele filho, aquela filha devido à questão do tratamento oncológico. Então, o trabalho da psicologia aqui no Instituto Heleninha é possibilitar essa escuta, esse olhar, esse cuidado, esse carinho. Então, minimamente é isso que a gente faz aqui, né? Para que essas pessoas possam caminhar com leveza no processo de tratamento. Esse é o bazar do Instituto Heleninha. Aqui você pode tanto trazer sua doação, quanto vir para comprar. Aqui a Neide, a Roberta, elas são voluntárias e elas estão sempre aqui e vão explicar tanto como você pode doar, quanto você pode comprar. Obrigada, Cíntia. Aqui no bazar a gente recebe muitas doações. Você pode doar roupa, sapato, brinquedo, livros didáticos não, mas de literatura a gente recebe, decoração, bolsa, cinto, bijuteria. O que a gente só não consegue receber hoje, móveis grandes. Você pode trazer aqui no nosso bazar, que fica na rua Joaquim Nabuco 119, ou você pode ligar pra gente
que a gente também vai buscar na sua casa ou deixar aqui no estacionamento, que é na Joaquim Nabuco 160. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 9 às 2 da tarde, e tem alguns sábados especiais com coisas muito top que acontecem esporadicamente, mas aí você tem que acompanhar a gente no Instagram, que é @bazar.heleninha. Então segue a gente que tem novidade todos os dias e você pode vir aqui nos ajudar e ajudar nossas crianças mesmo. Somos um time de quase 40 voluntárias que trabalham aqui no Instituto. Há quanto tempo você trabalha com o Instituto? Eu estou desde a fundação do Instituto e mais ou menos que organizei o bazar para funcionar há quase 20 anos. Então, qualquer dúvida, fala com a Neide, fala com a Roberta, as duas recebem a gente sempre muito bem, estão sempre com um sorriso no rosto, e é um prazer vir aqui, não só porque tem coisas bem legais para a gente comprar, preços especiais, como também pela recepção, pela receptividade que é muito boa. Venha nos ajudar.